tema do nosso congresso de hoje: a identidade da mulher cristã. Quando eu recebi o tema do congresso, eu me dispus a meditar nele. E o Espírito Santo de Deus então me deu duas revelações, dois entendimentos, que estão contidos no versículo-chave, que é Êxodo 33, 17. Abra sua Bíblia lá. Êxodo 33, 17 é o versículo-chave, o versículo base desse congresso, sobre a identidade da mulher cristã. E essa revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração, ela vai se estender também no versículo 16. E é sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Êxodo capítulo 33, versículo 17. O contexto desse momento vai mostrar Moisés conduzindo o povo de Deus à terra prometida. Nesse momento, Moisés tinha rogado pela presença do Senhor. E aqui em Êxodo 33, 17, Moisés pediu a Deus que mostrasse a ele a sua glória. E Êxodo 33, 17 diz: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Eu quero dividir esse versículo aqui em dois entendimentos. E eu quero começar com a primeira parte dele que diz: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Moisés fez um pedido a Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus disse a Moisés que iria conceder o pedido que ele fez. E por que Deus fez isso? Está imediatamente escrito aqui: porque achaste graça aos meus olhos. Moisés achou graça aos olhos de Deus. E por causa disso, Deus fez aquilo que Moisés havia pedido. A palavra graça vem do termo em latim gratia. E ela significa benevolência, favor que se dispensa ou favor que se recebe de alguém. Há também um outro significado para a palavra graça, que significa alguém que agrada. Alguém que atrai uma outra pessoa por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes. Há até uma expressão comum que fala que quando uma pessoa cai na graça de alguém, significa que você conquistou a simpatia, o favor dessa pessoa. Que coisa profunda isso aqui, irmãs. A Bíblia está dizendo para nós que Moisés conquistou o favor de Deus. A Bíblia está dizendo para nós que Moisés conseguiu agradar a Deus por causa das palavras dele, por causa das atitudes dele, por causa do comportamento de Moisés. Será que nós também estamos nesse nível? Se nós ainda não estamos, nós precisamos desejar ficar. Será que ao olhar para a minha vida e para a tua, será que ao contemplar a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente também vai conseguir esse favor da parte de Deus? Será que o nosso estilo de vida, a nossa vida diária, está fazendo com que Deus olhe para mim e para você e ache graça, e ache alegria? Porque graça também significa alegria. Será que Ele pode olhar para mim e para você e dizer: porquanto eu achei graça em você, porquanto eu me alegro na tua vida, porquanto você tem me agradado com as suas atitudes, porquanto o seu comportamento faz o meu coração se alegrar? Será que nós estamos nesse nível?
Será que o Senhor pode olhar para mim e para você e também dizer isso? E aí você me pergunta, mas pastora, como que eu posso saber que Deus achou graça em mim? Como pode? Como eu posso saber isso? Essa resposta você encontra no versículo 16. Êxodo, capítulo 33, versículo 16, responde a sua pergunta. O próprio Moisés perguntou e o próprio Moisés respondeu porque ele tinha vida com Deus, ele sabia a resposta. E o versículo 16 diz: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Aleluia. Queridas, a maneira de você saber se você tem realmente agradado a Deus, se a sua vida tem atraído o olhar de Deus, se Ele tem olhado para você e achado alegria, é que Deus anda com você. E quando Deus anda com você, acontece uma outra coisa: você é destacado. Quando Ele anda com você quando você se separa do mundo, quando você se separa do pecado, porque essa palavra está descrita muito claramente aqui. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Para Deus andar com você, você precisa ser separado do mundo, você precisa ser separado do pecado, aí Ele anda contigo. Será que Deus tem andado com você? Será que a palavra dEle tem dirigido, tem guiado a tua vida? Porque entenda algo aqui, querida. Deus não vai descer do céu na forma de um ser humano e andar com você aqui na terra de mãos dadas e ir para o shopping com você. Não é dessa maneira que Deus vai andar com você. Deus anda com você quando você pratica a palavra dEle. Deus anda com você quando você decide obedecer o que essa palavra diz. Aí Deus anda com você, porque Ele é a própria palavra. A palavra é o próprio Deus. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? De modo a sermos separados de todos os povos que há na face da terra. Pastora, como assim? O que Deus quer dizer com isso? Eu não posso mais falar com ninguém que não é da igreja? Eu não posso mais me relacionar com ninguém que não é da igreja? Como é que eu vou fazer as compras do mês lá naquele supermercado? Eu não posso mais passar pela caixa do mercado? Eu não posso mais ir lá no banco pagar as minhas contas? Eu não posso mais pegar um ônibus e falar com o motorista, com o trocador do ônibus? Como é que isso? Como é que é isso, pastor? Quando a Bíblia diz aqui que nós devemos viver separados, afastados, não são das pessoas propriamente ditas, mas são das práticas do mundo. Para que Deus ande conosco, nós precisamos ser separados, sim. Separados de tudo aquilo que o mundo oferece. Separados, afastados, isolados, distantes do pecado. Mas é importante que você também entenda algo aqui. Quando Jesus esteve na terra, Ele se relacionou sim com pecadores. Mas Ele não se relacionava com pecadores para ficar de conversa fiada, para dar tapinha no ombro, para jogar a conversa fora, não. Jesus se relacionava com pecadores para apresentar a eles a palavra de Deus.
Então nós precisamos entender isso de forma muito clara. Precisamos estar afastados do pecado, afastados das práticas do mundo, sim, e não das pessoas. Porém, ao lidar com as pessoas que ainda estão no mundo, a nossa aproximação a elas não é para ficar de conversa fiada. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E o propósito é falar do Deus que você serve. Abra sua Bíblia no Salmo 1. E você vai entender o que eu estou te dizendo nessa noite. Salmo 1, a partir do versículo 1. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não fica de conversa fiada, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está claro? Olhe para essa querida que está do seu lado e pergunte para ela: você entendeu? Está claro para você? Para que Deus ande com você, você precisa ser separado do pecado, separado de tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando se aproximar de um pecador, é para levar a alma desse homem e dessa mulher a Cristo, para que ele conheça o Deus que você serve. Aí você vai se relacionar com pecadores, como Jesus fez. Amém? Essa é a identidade da mulher cristã que Cristo espera de mim e de você. Uma outra revelação, a segunda revelação, na verdade, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração dentro do versículo 17, é a última parte dele. Aqui está dizendo: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. E a segunda parte diz que ele fez aquilo que Moisés pediu, porque ele conhecia Moisés pelo nome. Isso para mim é muito forte, irmã. Eu não sei para você, mas esse pedaço desse versículo mexeu no meu coração. Te conheço por nome. O próprio Deus está dizendo isso para Moisés: te conheço por nome. Como que Deus tem conhecido você? Quando Deus olha para a sua vida, como Ele tem reconhecido você? Houve uma mulher cananeia que chamou a atenção de Jesus. E Ele conheceu essa mulher de uma forma que me faz estremecer. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 28, parte A. E você vai ver o que Ele disse para essa mulher. Você vai ver como Cristo reconheceu essa mulher. Qual era o nome dela? Como ela era conhecida por Ele. Mateus capítulo 15, versículo 28. Então lhe disse Jesus. Como essa mulher foi reconhecida? Ó mulher, grande é a tua fé. Oh, que Ele possa reconhecer essa mulher em você nessa noite. Quando aquela mulher cananeia se aproximou de Cristo, Ele olhou para ela e disse: mulher, a tua fé não é qualquer fé. A tua fé não é uma fé pequena, mulher. Você é uma mulher de muita fé. A tua fé é grande. Que Ele possa olhar você nessa noite. Que Ele possa olhar o teu coração aqui nesse congresso e dizer a mesma coisa: mulher,
eu te vejo, a tua fé é grande. Ouça a minha palavra, confia em mim, eu posso. Eu sou o Deus do impossível. Eu posso te dar aquilo que você me pedir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Creia, aleluia. Mulher, grande é a tua fé. Eu não sei qual o seu nome, Maria, Sandra, Isabela, Teresa. Que o Senhor possa dizer o teu nome nessa noite e emendar a frase e dizer: grande é a tua fé. Eu vou conceder a tua petição. Farei isto que tens me pedido. Aleluia. Há uma outra passagem na Bíblia, onde o Senhor também reconheceu, onde o Senhor também conheceu pelo nome duas mulheres. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Na passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 38, aqui o Senhor reconhece duas mulheres de forma muito diferente. E o verso 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero convidar você a destacar as características de Marta que chamaram a atenção de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a examinar de forma profunda essas escrituras, para que você veja como Deus, como Cristo conhecia Marta. Os versículos 40 e 41 me respondem. Os versículos 40 e 41 dizem que Marta foi conhecida por Cristo como alguém que era distraída. No versículo 40, Deus também a reconhece como uma pessoa ocupada para Ele. No versículo 41, o Senhor diz que Marta era inquieta. E Ele termina dizendo que além dessas três características, Marta também era preocupada, ansiosa. Era dessa forma que Deus conhecia Marta. Eu chego a me arrepiar, irmãos. Distraída, ocupada para Deus, inquieta, ansiosa, preocupada. Será que é dessa maneira que a gente tem andado? Será que Deus olha para a minha vida e para a tua e Ele nos conhece desse jeito? Distraída. O Senhor Jesus estava na casa dela. Ela abriu a porta para Ele, mas se distraiu. Não dava mais importância à presença de Jesus. Talvez porque ele era um frequentador da casa dela, não dava mais importância às visitas de Cristo. Ele estava lá, o mestre estava lá, mas ela estava distraída.
Será que isso também não está acontecendo com você? Será que você também não tem se tornado uma frequentadora de cultos, uma religiosa? Alguém que está somente com o hábito de vir à igreja? Queridas, esse não pode ser mais um culto na tua vida, esse precisa ser o culto. Porque eu e você nunca saberemos quando será o último culto nosso. Cada vez que você entra naquela porta, você está entrando num santuário, porque essa casa é a casa de oração do Senhor. Essa casa é onde filhos e filhas se reúnem para orar, para buscar, para rasgar a sua alma e o seu coração. Não seja uma frequentadora de cultos, seja uma filha de Deus que vem por aquela porta, senta-se nessa cadeira e adora. Uma outra forma de ser conhecida por Jesus: ocupada. Ocupada. Essa palavra lembra algo para você? Ocupada. Será que você tem vivido assim também? Será que nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, você tem sempre respondido quando alguém te pergunta: como é que você está? Eu estou muito ocupada. Cuidado. Se essa tem sido a sua resposta nos últimos anos, eu venho despertar você nessa noite. Cuidado. Ocupada. Mas não com as coisas de Deus, não. Com as suas próprias. Com as suas próprias vontades. Mas pastora, eu não posso resolver as minhas coisas? Pode, mas aquele não era o momento. O mestre havia chegado. Não era a hora. A hora era de dar prioridade a ele. A hora era de ignorar todas as outras coisas. Jesus chegou. Há tempo para todas as coisas. O Senhor não pode receber de mim e de você o resto, o que sobra. Ele precisa ser o primeiro. Ele é prioridade. Até porque eu costumo pregar e dizer que se Deus não for o primeiro, se Deus não estiver em primeiro lugar, Ele não está em lugar nenhum, porque Ele não divide a glória dEle com nada e com ninguém. Ocupada. Ele foi ignorado. É forte ouvir isso. Jesus foi ignorado. Será que também não estamos fazendo isso? Quando damos a Ele no final do nosso dia meio minuto de oração. Algumas vezes até já debaixo do lençol e do edredom a gente fala: obrigado Deus por mais esse dia, até amanhã. Valeu. Irmãs, para fazer desse jeito, não faz não. Porque Deus não está recebendo nada, você está se enganando. Desperta. Se você veio aqui para verdadeiramente formar uma identidade de uma mulher cristã, segundo o parâmetro de Deus, desperta. Para Ele não é o que sobra, para Ele é o melhor. Ele é primeiro. Ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Inquieta, preocupada. Será que essa também tem sido a sua característica nos últimos anos? Há uma resposta para você também na palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Vamos formar mais um pouquinho da sua identidade cristã. Mateus 6, versículo 25. É a resposta para aquelas que estão aqui nessa noite e se encontram inquietas, preocupadas. Deus tem resposta para você, mulher. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aleluia! Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Um Deus que veste os lírios do campo, um Deus que alimenta as aves do céu. Como esse Deus não vai cuidar de você? Você é filha. Você é filha dele, ele te sustenta. Busque a ele em primeiro lugar. Honre a presença desse Deus. Honre esse amor. Um amor que te alcançou primeiro, mesmo que nós não merecêssemos. Ele merece o melhor. Olhe para essa querida e diga para ela: ele merece o melhor. É o melhor. É o melhor. E Maria? Aonde entra Maria nessa história? Como Maria foi conhecida por Jesus? Versículo 39. Vamos voltar lá para Lucas 10. Versículo 39. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta permanecia assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olhe para cá. A que se assentava aos pés de Cristo. Maria era conhecida por Jesus como aquela que estava assentada aos pés dele para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Aleluia. Era assim que Cristo reconhecia Maria. Porque a presença dele era tudo para ela. Quando aquele homem chegava, parava tudo. Quando aquela porta se abria e ela via que era Jesus, nada mais importava. Era hora de buscá-lo, era hora de ouvi-lo, era hora de ser transformada, era hora de se tornar uma mulher melhor. O próprio Jesus afirmou dela: Maria escolheu a boa parte e nunca será tirada dela, nunca. Sabe como Maria foi reconhecida? Maria, a que fez a escolha certa. Aleluia. Como você quer ser conhecida por Cristo? Como você quer ser conhecida por Ele? Essa Maria que nós estamos dizendo aqui, Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, essa Maria é mencionada nos evangelhos pelo menos 3 vezes. E em todas as 3 vezes ela é encontrada aos pés de
Cristo, aos pés de Jesus. Aqui, em Lucas 10, onde nós acabamos de ler. Também numa outra passagem em João 11. Abra lá. Você vai ler com os seus próprios olhos. Nesse momento, essa mulher colocou as suas cargas aos pés de Jesus, porque o irmão dela havia morrido. E ela se derramou mais uma vez aos pés do Mestre. João 11:32 diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, fez o quê? Lançou-se-lhe aos pés. Aleluia. Essa passagem faz o meu coração tremer, porque olha o versículo 33. Olha o que essa mulher conseguiu fazer com Jesus. Maria foi uma mulher que fez Jesus se agitar. Você pode entender a dimensão disso? O versículo 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. Irmã, isso não é qualquer coisa não. Uma mulher quando chora, agita Deus. Uma mulher que quando chora, agita a Cristo. Ele se agitou por causa dela, porque ela estava chorando, porque ela estava sofrendo, e ele entendeu: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Oh, que você também possa agitar o coração do Senhor a teu favor. Como você quer ser conhecida por Cristo. E o terceiro momento onde essa mulher se encontra aos pés do Senhor é em Mateus. Vá um pouco mais adiante. Estamos formando a nossa identidade nessa noite, aleluia. Mateus 26, capítulo 6. A Bíblia vai falar que essa mulher se prostrou aos pés de Cristo. E a Bíblia diz no versículo 7: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Há uma outra tradução que diz que além de derramar o nardo sobre a cabeça de Jesus, ela também derramou sobre os pés. E para que ela pudesse derramar o nardo sobre os pés de Jesus, ela precisava estar prostrada. E a Bíblia diz que com os seus próprios cabelos, ela enxugava os seus pés. Era uma mulher que ali naquele momento já estava discernindo que o Senhor iria ser crucificado. Isso é revelado no versículo 12. E a Bíblia diz em Mateus 26:12: pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Era uma mulher espiritual, uma mulher que discernia. Assim era Maria. E olha o que Jesus disse a respeito dela no próximo versículo. Olha o que Jesus disse a respeito dela no versículo 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aleluia! Deus fez questão de se lembrar dessa mulher. Deus fez questão de se lembrar de Maria. Era preciosa aos olhos do Senhor. Era conhecida por Ele como uma mulher que agradava o coração do Pai.